E eu vou mostrar para vocês. Prejudica o reino, prejudica a igreja e prejudica milhões de pessoas. E eu vou explicar para você como é essa comercialização nos dias de hoje. Precisamos entender que a salvação é o dom gratuito de Deus. O que é dom gratuito de Deus? Você não paga nada pela salvação, certo? Salvação é de graça? Sim, é de graça. No sentido que nós não podemos comprá-la ou conquistá-la. Tem muita gente que acha que vai conquistar a salvação. Tanto que as pessoas falam, você merece, ou você é merecedora disso. Ninguém é merecedor de nada. Todo mundo é pecador. A palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos são todos. Romanos 3, 23. E Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, aquele que peca vai morrer. Então todos pecaram. Mas nós recebemos gratuitamente a salvação pela obra que Deus fez. Entendeu? Nós não precisamos fazer nada para ganhar a salvação. Nós precisamos só aceitar a obra que Jesus já fez por nós. Até aí está tudo bem. Jesus morreu por nossos pecados, os quais não poderíamos pagar. Por que Jesus veio? Porque não tinha ninguém santo, totalmente santo, que pudesse pagar os pecados de todo mundo. E o pecado requer o quê? Requer juízo. Quem peca, morre. Então, todos nós teríamos que morrer na cruz. Aí, Deus procurou uma pessoa, não tem ninguém santo, totalmente santo. Então, ele mandou o próprio Filho, que Jesus realmente desejou vir, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que tem que crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus foi enviado, certo? Para que todos pudessem em Cristo ser alcançados. Então, Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, nós não poderíamos pagar, nós não teríamos capacidade de ressuscitar milagrosamente. Então, para aceitarmos a Jesus, quando nós o aceitamos, nós temos que realinhar a nossa vida com Ele, pondo Deus no controle da nossa vida. Aceitar a Jesus não é só falar, eu quero Jesus na minha vida. E lá na frente, né, as igrejas fazem a oração e falam, se você quer aceitar Jesus, faça a oração, aí faz a oração. Agora quem aceitou, vem aqui na frente. Isso é uma parte. Mas as pessoas não falam o que isso significa, né? Porque não é só levantar a mão e falar que aceita Jesus, mas é você aceitá-lo, aceitar a realinhar a sua vida, pondo Deus no controle de tudo e adotando um conjunto distinto de valores e objetivos, que agora você não vive mais para você mesmo, você vive para Deus. E aí está o grande problema, isso não é falado. Entendeu? Então o momento da salvação não é outra coisa senão a percepção clara que pecaram contra Deus, que Deus os ama, que deseja se relacionar com eles, e lhes deu uma maneira de compensar seu comportamento inadequado. Se aceitar Jesus, seus pecados vão ser perdoados. E aí que entra a comercialização. Agora preste atenção no que eu vou falar. Muitos querendo encher a igreja, muitos pastores, líderes querendo encher a igreja, favorecer a sua reputação, muitas vezes, para mostrar, olha, a minha igreja está cheia. Resumem demais a troca a fim de fechar o negócio. Sabe aquela pessoa que abaixa o preço? Entendeu? Que compromete o serviço? Você não vai poder entregar aquilo que você realmente está falando que vai entregar, porque você baixou demais o preço. Tem gente que faz isso. Abaixa demais para não perder o serviço, abaixa demais, mas baixa tanto o preço, que aí o serviço que ele vai fazer fica comprometido. Ele faz pela metade, ele põe peça usada no carro, ele começa a dar um jeito de poder fazer por aquele preço, porque é impossível fazer por aquele preço, porque existe um preço real às peças. Assim a salvação existe um preço real, e não dá para baratear a salvação. E o que acontece é que as pessoas estão barateando a salvação para encher a igreja. Entendeu? E aí, o que acontece? Agora vocês vão entender o que eu estou falando. A salvação, ela tornou-se um produto a ser vendido para os consumidores. Entendeu? Os membros da igreja estão sendo tratados como consumidores. Não como filhos de Deus que vêm ali para fazer a vontade de Deus, mas como os consumidores. Se a venda for bem sucedida, marcamos uma vitória para o evangelista, para a igreja local e para o reino de Deus. Se você conseguiu falar de Jesus, muita gente se converteu. Nossa, essa igreja é uma bênção. Estou batizando 50 pessoas por mês. Nossa, essa igreja é uma bênção. Mas a questão é qual é a qualidade dessa conversão. Pensem. Dizemos que se morreram para Jesus, presta atenção como é pregado. Se você morrer
você vai direto para o inferno. Sem parada. Vai viver eternamente com Satanás. Agora, se você aceitar Jesus, só existe esse caminho, não tem outro, você vai ter a vida eterna. Até aí está tudo certo. Né? Só que ele para aí. Não fala o resto. Né? Porque quem não quer ter Jesus como Senhor? Quem não quer fugir do inferno? Todo mundo. Todo mundo, pelo menos, está dentro da sua consciência, né? Normal. Falou, poxa, quer fugir do inferno? Quer perdendo todos os teus pecados? Aí o cara pergunta, quanto é que é? Aí você fala, é de graça. Aí você fala, me dá 2. Entendeu? Todo mundo quer. Mas, presta atenção, você terá gratuitamente a salvação se arrepender, pedir perdão, então receberá a promessa da vida eterna. Agora, o que é se arrepender e pedir perdão? Presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Em geral, não é mencionado no apelo que se faz às pessoas para elas aceitar Jesus, não é mencionada a necessidade de prestar contas e a contínua responsabilidade do ser humano diante de Deus. Entendeu? As pessoas não falam nessa parte. Que a partir do momento que você aceitar verdadeiramente a Jesus como seu Salvador, Ele vai ser o Senhor da sua vida. E daí para frente você morreu para os seus desejos, para as suas vontades, para fazer os desejos e vontades de Deus. Você não vive mais para você mesmo. A sua velha vida, as suas velhas atitudes têm que ser abandonadas. A palavra de Deus diz, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo em todo o vosso procedimento, que está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O que é santo? Separado. Para fazer a vontade de Deus. Só que essa parte as pessoas não falam. Acha que é só levantar a mão e aceitar Jesus. E não quer ter um compromisso sério com Jesus. Em geral, não é mencionado isso. Poucas vezes se fala a respeito da necessidade do homem. Primeiro, se reconhecer continuamente fraco diante de Deus. Quando você aceita Jesus, você tem que reconhecer a sua fraqueza e a sua pequenez diante de Deus. Porque Deus é tão grande, você é tão pequeno, tão pequeno. Você tem que reconhecer que o homem nada pode receber se do céu não lhe for dado. Você tem que se humilhar debaixo da mão de Deus para que Deus te exalte. Então, no reino de Deus é um paradoxo. O que é um paradoxo? É uma frase que parece ser contrária. No reino de Deus, se cresce para baixo. No reino de Deus, se morre para se ganhar a vida. Jesus é o único super-herói que ganha morrendo. Todos os super-heróis, o que você espera? Até nos filmes, né? O mocinho sempre vence, não é isso? O mocinho sempre se dá bem. Isso é o que todo mundo espera. Mas quando o mocinho se dá mal? Mas quando o mocinho morre? E Jesus morreu. Ele é o único que vence morrendo. De braços abertos. Mas ninguém imaginou que ele ia dar o golpe final. Ele ressuscitou. A morte dele foi para mostrar que ele era muito maior do que simplesmente conseguir vencer. Ele venceu até a própria morte. Então, se reconhecer continuamente fraco diante de Deus. Segundo, manter-se dependente de Deus em tudo. Vida sacrificial. Você não toma nenhuma atitude sem falar com Deus. Hoje nós fizemos uma lista, estava na oficina do Alemão fazendo uma consultoria, nós fizemos uma lista daquilo que precisa. Eu trouxe a lista e já estou colocando diante de Deus cada uma das coisas que precisam ser feitas. Para que Deus haja, através da vida do Alemão, para resolver todos aqueles pepinos, são coisas que ele tem que resolver, não tem como eu fazer. Ele tem que fazer, mas eu estou pedindo que Deus dê sabedoria para que ele faça da melhor maneira possível. O alemão novo convertido está aí, tentando ajustar a vida dele com o Senhor. E ele está o quê? Ele está começando a tentar fazer aquilo que é certo. E isso é um processo. É como eu digo, como virar um transatlântico. Começa a rodar aqui o leme para fazer a volta lá 2 km na frente. Por quê? Porque ninguém muda do dia para a noite. E terceiro, o aparecimento de fruto do Espírito como sinal da verdadeira salvação. Quando a pessoa realmente é salva, você vê o fruto do Espírito nela. Qual é o fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Se não tem esse fruto, se não tem essas atitudes na vida da pessoa, ela não se converteu verdadeiramente. Houve um convencimento e não uma conversão. Então presta atenção, o resultado disso é milhões de pessoas não conseguem resistir a esse negócio da China. Receita Jesus, você vai se livrar do pecado, a salvação é de graça, você não paga nada e vai ter uma vida eterna no céu. Isso é o negócio da China. Todo mundo quer. Uma pessoa não entra com o restante do que precisa ser dito para as pessoas. Agora você vai ter que ter um compromisso com Cristo.